primeiro caso é em que a receita bruta trimestral é inferior ao sublimite trimestral em todos os trimestres. Então, você não tem majoração. Né? E lembrando, né, a gente compara a receita bruta com o limite, com o sublimite. Se não utilizar o sublimite totalmente em um trimestre, vai ter uma sobra que é levada para ser somada com o sublimite do trimestre seguinte, e assim por diante. Então, eu estou no primeiro extremo, quer dizer, a empresa, em nenhum trimestre, ela excedeu o sublimite trimestral, portanto, não vai exceder o limite anual, né? E com isso não tem qualquer alteração à sua tributação. Então, para as empresas nessa situação, essas alterações não vão surtir qualquer efeito. O caso 2 é o outro extremo, né? É o caso em que a empresa, em todos os trimestres, tem receita bruta superior ao sublimite trimestral. Então, o que é que acontece? Ela vai ter em todos os trimestres, não há sobra, naturalmente, ela vai extrapolar aqui o limite anual de 5 milhões, então tem ajuste para fazer, e aí ela vai calcular a tributação padrão até o limite e o excedente, né? Você vai separar a parcela da receita bruta que excedeu o sublimite trimestral, no caso é 250, neste caso aqui, e aí, sobre um 250, aplica 8%, percentual padrão, e sobre os 250, nesse caso, o percentual majorado. E a mesma coisa nos demais trimestres. Aqui, ó, foi 2 milhões, então eu tenho um excedente de 750. É ele que vai submeter esse percentual majorado. E o cálculo do tributo segue a vida normal, imposto adicional, a mesma lógica para a CSLL. Tá? Só que a CSLL, nesse caso, o percentual seria padrão 12% e o majorado seria 13,2%, que aumenta 10%. Aí o caso 3 é o seguinte, em que em pelo menos um trimestre, pode ser um ou mais, quer dizer, pelo menos um trimestre, a receita bruta trimestral é superior ao sublimite trimestral. E ainda assim, excede o limite anual. Você tem um excedente ao limite anual. Então, você não tem ajuste algum para fazer. Porque a verificação no final é com relação ao limite anual. Somente em pelo menos um trimestre ele tenha excedido e nos demais não, ou então em 2 trimestres excedido e nos outros não, ou até mesmo em 3 trimestres excedido, né? E em um deles não, né? Ele tendo uma receita bruta que exceda o limite anual, receita bruta anual, que exceda o limite anual, ele não precisa fazer qualquer ajuste. Tá certo? Ele pagou o que tem que pagar. Então, aqui o que a gente tem que fazer é o seguinte, porque nesse caso, como ele já estourou, a gente vai ter uma ou outra situação que vai verificar em relação ao quarto trimestre. Mas aqui eu coloquei que no quarto trimestre ele também estourava. Então, aqui, ó, 1,5 milhão, ele tem 800 aqui no segundo trimestre, sobrou 450. Essa sobra vai para o sublimite do terceiro. Aí ele confronta aqui, ó, ele teve 1.100.000 no terceiro trimestre, tem uma sobra de 600. Soma com 850, soma com 250, vai ter 850. Só que ele teve 2 milhões de receita bruta. Então, no primeiro trimestre, receita bruta, no caso a parcela padrão, 250, e 250 vai submeter a majoração. Né? No segundo e terceiro trimestre não tem, no quarto trimestre vai ter 150 sujeito à majoração. E aqui o cálculo foi efetuado da apuração e não tem qualquer ajuste para ser feito. Por quê? Porque no final das contas ele excedeu o limite anual. Então o que ele pagou majorado tinha que pagar mesmo. Tá? Agora, o caso 4, que eu até coloquei o dispositivo aqui, ó, é o inciso 1º, é o inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 15 da IN 2305, é o caso em que você excede o sublimite trimestral em pelo menos um trimestre, tá?
Mas só que você tem uma receita bruta anual, ao final, tem uma receita bruta anual que é inferior ao limite de 5 milhões. Então você excedeu, passou de 1,250 em algum trimestre, em um ou mais trimestres, mas só que quando você confronta a receita bruta anual, você verifica, quando você soma, né, quando você apura essa receita bruta anual, você verifica que ela é inferior aos 5 milhões. E aí a legislação prevê um ajuste, tá? Que está nesse dispositivo que eu falei, inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 15 da IN 2305. Então a situação é essa aqui, ó. Primeiro trimestre extrapolou, que a receita bruta foi 1,5, né? Então ele tem 1,250 do limite, do sublimite, né? E 250 excedente, e no segundo trimestre um excedente de 350. E nos outros trimestres ele não excedeu, tá? Então ele teve uma receita bruta total de 4 milhões e 600, portanto inferior ao limite anual de 5 milhões. Então, o que é que ele faz? O que é que a legislação diz aqui, né? Olha, o dispositivo que eu falei. Ó. No último trimestre do ano calendário, a pessoa jurídica deverá verificar o limite anual, considerando a receita bruta acumulada do ano calendário. Então, o que é que vai fazer? No último trimestre do ano, ele vai verificar o limite anual vis-à-vis a receita bruta acumulada. É isso aqui que ele está fazendo. Chegou o quê? Inferior. Aí agora eu vou olhar naquele dispositivo qual é o regramento para isso. É como se fosse um roteiro, tá? Ó, na hipótese de a receita bruta acumulada ser inferior ao limite anual, qual a hipótese é essa? Que é a que a gente está aqui, o caso 4. Ó. A receita bruta é inferior ao limite anual. Então, opa, é a nossa situação. Tá? Não incidirá o acréscimo em 10% nos percentuais de presunção no último trimestre do ano calendário. Então, não tem que falar de excedente aqui. Tá certo? Não tem que falar. Então, acontece o seguinte, não incidirá o acréscimo de 10%, beleza? E a pessoa jurídica poderá, certo? Poderá. E se quiser, né? Porque vai reduzir a tributação. Então, a legislação sempre diz, não obriga a pessoa jurídica a fazer isso. Aí o que ela faz? Recalcular o imposto de renda e a CSLL devido, sem o acréscimo de 10% dos percentuais, apurar a diferença entre o que a empresa fez e o que ela recalculou. Tendo essa diferença, ela vai pegar esse valor e vai ajustar no quarto trimestre, o valor devido que ela apurou no quarto trimestre. Então é isso aqui, ó. Então ela tem essa tributação, tá? Que teve essa majoração aqui. Né? A tributação é essa, o que a empresa foi fazendo mesmo, fez no primeiro trimestre, fez no segundo, fez no terceiro. Quando vai calcular no quarto, aí ela verifica o limite anual. Ela diz, opa, eu não estourei o limite anual, então eu vou poder ajustar o valor que eu tenho a pagar no quarto trimestre, porque teve uma majoração nos trimestres anteriores que eu estou verificando que ela não seria devida, mas eu só posso verificar no final do ano. Então, aí a legislação diz que eu recalcular. Eu faço o recálculo, faço considerando só o percentual padrão, de 8%, certo? Calculo aqui, ó, apuro a diferença de cada trimestre e encontro a diferença total. Essa diferença total entre o que eu deveria ter, apurar como devido e o que eu apurei, eu vou levar lá na determinação do tributo devido do quarto trimestre, e eu faço o ajuste. E aí eu deduzo dos 7.200, eu deduzo esse 1.200 que é a diferença. É o que aquele dispositivo está dizendo. E aí, para o quarto trimestre, eu tenho um valor devido de 6 mil. Tá? Então, a dinâmica é essa. Ok? Alguma dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Caso uma empresa que ela trabalhe por temporada, vamos dizer que ela tem o primeiro e o segundo trimestre acima do limite, e aí no meu terceiro e no meu quarto trimestre eu tenho valores reduzidos. E aí, quando eu faço e ela fica abaixo do limite anual. Na hora da compensação. Isso, no caso da compensação, se o valor que eu tenho, um crédito que eu tenho a usar,
for maior do que o quarto trimestre, eu compenso em outro mês ou eu perco essa parte do que eu já paguei? Aí aqui tem um dispositivo que trata disso, na IN. Vou falar aqui embaixo. Ó, caso o imposto de renda e a CSL devidos recalculado em termos do 1 e 2 seja superior ao imposto devido nos devidos apurados no último trimestre do calendário, a parcela excedente poderá ser objeto de pedido de restituição ou compensação mediante solicitação do contribuinte na forma da legislação aplicável. Certo? Você fica com um crédito aqui, ó. Você não recalculou? Agora vamos ver aqui. Na hipótese de a receita bruta acumulada do ano calendário ser superior ao limite anual, veja, o acumulado é maior. E a parcela excedente correspondente foi inferior ao somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do ano calendário, é tipo o seguinte, olha, eu estou estourando no quarto trimestre, tá certo? Porque o que eu tenho, que eu estourei nos outros trimestres, certo? É inferior ao limite, ao que eu estou excedendo no limite. Por quê? Porque no final, eu estou excedendo no quarto trimestre. Entendeu? Na hipótese da receita bruta acumulada do ano ser superior ao limite anual, quer dizer, ser acima de 5 milhões, considerando o ano fechado, e a parcela excedente correspondente, nosso caso aqui, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu botar aqui, vou colocar o inciso 10. Pegar aqui a situação. A nossa parcela, tem que ajustar aqui os valores de receita bruta, é maior do que o anual. Então deixa eu colocar aqui 1 milhão, vou botar aqui 1.300, deixa eu colocar aqui 800. Passou quanto? 550. Vou botar aqui 500. Passaram 800 aqui do limite, né? Que é essa situação. Olha. Na hipótese da receita bruta acumulada do ano calendário ser superior ao limite anual e a parcela excedente foi inferior ao somatório das parcelas dos trimestres anteriores ao trimestre, quer dizer, o 800, quanto foi que excedeu nos outros trimestres? Aqui foi 1.750 e 250, tá vendo? Eu excedi quanto? Nos trimestres que eu majorei 2 milhões. Só que quanto eu excedi no ano? Só 800. Ó, no trimestre, eu excedi, em 2 trimestres aqui, no caso eu coloquei aqui, eu excedi os sublimites. No caso, quanto eu excedi? 2 milhões. Só que no final do ano, quando eu somo a receita total, diferentemente daquele caso 4, né, em que a receita bruta anual é inferior ao limite, neste caso 5, ela é superior. No entanto, a parcela excedente aqui é de 800. E o excedente no sublimite foi quanto? 2 milhões. Então eu majorei 2 milhões quando no final só é para eu majorar 800. Compreenderam? Tá certo? Aquela situação 4, eu majorei, não era para eu majorar nada, porque eu fiquei até o limite. Nessa, eu majorei, e tenho que majorar no final do ano, só que eu tenho que majorar uma parcela menor que eu fiz no trimestre, considerando os sublimites. Bom, então o que é que ele diz aqui? Ele diz, olha, primeiro, no final das contas, eu majorei mais do que deveria. Então ele diz, olha, não vai incidir o acréscimo de 10% no último trimestre do ano. Acabou. Você não vai fazer isso.
Aí o que é que a empresa vai fazer? Ela vai recalcular, fazer o mesmo recálculo, certo? Aí vai apurar a razão entre a parcela excedente de cada trimestre em que o limite proporcional foi excedido e o somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do ano calendário. Calcular o produto entre a razão de que trata esse item 1 e a parcela da receita bruta acumulada no ano calendário, efetuar o recálculo considerando como parcela excedente ao limite proporcional ao trimestre o valor obtido conforme o item 2 e apurar a diferença. Como é que ele vai fazer isso? Traduzindo isso aqui, né? Ele vai ter que apurar uma proporção, aqui, ó, na hora do recálculo, e eu preciso distribuir esse excedente nos trimestres em que se verificou excedente conforme o sublimite, entendeu? Aí ele vai fazer o seguinte, ó, proporção excedente sublimite. Como é que ele vai fazer? Para cada trimestre. Aí ele vai pegar aqui, ó. Ele vai pegar desse trimestre aqui, ó. No caso foi 750 e vai dividir pela proporção dos excedentes, que é isso aqui, ó. Quanto esse cara equivale de todo o excedente trimestral? Eu vou dividir por 2.000, pelo somatório. Se tivesse 3 trimestres, somava os 3. Eu tenho aqui, 87,5. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Estou fazendo o que ele está dizendo. Apurar a razão entre a parcela excedente de cada trimestre em que o limite proporcional foi excedido. Esse aqui, ó. Esse limite proporcional é o sublimite que eu estou chamando aqui, tá? É esse do trimestre. A razão entre essa parcela e o somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores ao último trimestre do mesmo calendário. Quais são os trimestres anteriores? Esse daqui, ó, neste meu exemplo. Porque se de repente a empresa tivesse encerrado a atividade no terceiro trimestre, o último trimestre do ano para ela seria o terceiro. Eu só ia considerar os dois. Aqui, o ano todo é do primeiro ao terceiro. Então, eu estou achando das diferenças trimestrais a proporção de cada uma. E o que é que eu vou fazer? De posse desse percentual, eu vou apurar proporcionalmente o excedente, considerando o excedente anual. O excedente trimestral com base no excedente anual, para poder fazer o recálculo. Por quê? Eu só vou saber o excedente anual quando fechar o ano. Aí aqui do mesmo modo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, vai dar 12,5. Aí eu vou ter aqui, ó, tá certo? Lucro, atividade majorado, recalculado, certo? E no caso vai ser aquele dos 10%, né? Aqui. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, que é a diferença do ano mesmo, e multiplicar pela proporção aqui, ó. 700, tá. O restante não vai ter. Vou trazer para cá. No final, quanto eu vou ter de excedente? 800. Certo? Aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou multiplicar pelo 8,8, né? Só que eu vou precisar, eu vou fazer um ajuste aqui na fórmula ainda. Aqui. Aqui. Aqui eu vou ter que pegar isso aqui. Vai ter que pegar aqui. Eu vou ter que pegar o que realmente passou. Não posso pegar tudo, né? Porque agora tem uma parcela que o cálculo já é um pouquinho diferente. Certo?
64 aqui não muda porque não tem excedente. Só que eu vou ter aqui 8 até um 250 e vou ter um excedente diferente. Porque meu excedente agora não vai ser um 750 e 250, vai ser aquele 700 e o 100, que é proporcional a cada excedente desse, a razão, né, aplicada sobre o excedente anual. Então eu tenho aqui, ó, aí eu vou, já está o cálculo, tá vendo? Aqui eu não vou ter, pronto. Aí agora eu vou fazer o recálculo. Deixa eu ver aqui. Esse era mexendo aqui. A diferença é essa mesmo. É grande, tá vendo? Porque foi uma parcela muito grande. Só que aqui tem um ajuste ainda, porque senão deixou a receita de fora. Eu vou ter que pegar aqui. Eu tenho que separar aqui. Pessoal, desculpa, é porque eu tenho que esclarecer melhor aqui, só para a gente pegar receita bruta padrão. Deixa eu pegar a mesma nomenclatura aqui para ficar mais claro. Então a majorada vai ser isso aqui, ó. Deixa eu pegar. A majorada vai ser isso aqui, ó. Eu tenho que ter a mesma receita, né? Eu estou recalculando. Aqui não vai ter nada, né? Porque eu não vou ter majoração. Posso até colocar aqui, ó, só que vai dar zero, porque os percentuais são zero também. Agora a receita padrão, o que é que vai acontecer? Eu não reajustei aqui, então não posso dizer que meu limite vai ser um 250, porque eu estou recalculando. E considerando o limite anual, eu só passo 700. Então vai ser isso aqui, ó, vai ser a receita bruta do período menos esses 700. Certo? Está aqui a mesma coisa. Por isso que eu estou ajustando, porque vai ter que mudar um pouquinho. Aí, vou pegar esse cara aqui, ó, vezes 8%. E aqui, 8% a parcela majorada. Veja que eu estou recalculando tudo. Tá certo? Porque depois que fecha o ano, em que pese eu tenha tido que calcular, considerado aquele sublimite proporcional, mas eu verifiquei que eu só ultrapassei 800. Então eu preciso ajustar proporcionalmente a cada excedente, em cada trimestre, o valor que vai ser considerado como excedente do trimestre. Porque se eu mantiver os valores que estavam, eu vou ter um excedente superior ao excedente anual. E eu não posso, porque minha referência corresponde aos 5 milhões. Então tem aqui, ó, está 184, presumido, pronto. Aí achei aqui, ó. Tem uma diferença de 17.500 e 2.500 aqui, deu 20 mil. Né? Aí eu vou vir aqui, ó, eu tenho 6. Tá vendo? Eu vou abater até os 6, aí sobra 14 de crédito. Lembrando, olha, a mesma lógica que foi aplicada aqui, ela também vai ser utilizada para CSLL. Professor, eu fiquei um pouco perdida na parte... Essa é a parte que o senhor está. Quando o senhor faz a diferença com a receita passada. Certo. Como assim? Essa aqui? Porque olha só, isso. Eu vou recapitular. Né? Por isso que é importante, tem que entender a situação para a gente ver os desdobramentos. A situação eu tive excedente nos trimestres, está aqui, né? Porque eu estou calculando cada trimestre, né, Ingrid? Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Mesmo que eu estime, mas eu tenho como referência o trimestre atual. O que vai acontecer é outra história. Né? Então, esse exemplo é aquele que você até sugeriu. Eu tenho uma sazonalidade, né? Eu tenho mais receita, por exemplo, no início aqui. Certo? Então, eu calculei um excedente razoável aqui no primeiro trimestre, no segundo também, só que depois eu não tive mais.
Eu poderia até ter aqui, certo? Que tem uma receita muito pequena no último trimestre. Pouco importa. Mas qual é a situação que importa aqui? Qual é a hipótese? É que a minha parcela excedente anual, quando eu fecho o ano, ela é inferior ao excedente trimestral. Então está indicando que eu majorei mais do que eu deveria. Eu majorei 2 milhões. Só que quando eu fecho o ano, que a lei fala de limite anual, só era para eu majorar quanto? 800. Então o que a norma diz? Ele diz, olha, você vai recalcular o tributo dos 4 trimestres. Eu coloquei tudo para fins didáticos, mas aqui o principal eram os 2 primeiros trimestres. Então você recalcula, só que qual vai ser a parcela excedente? Máxima, 800, que é anual, que a gente já sabe. Agora, como eu vou atribuir isso aos trimestres? A legislação diz, olha, você vai verificar o percentual de cada excedente trimestral em relação ao somatório de todos eles. Então, eu tive aqui 2 trimestres que excederam, que deu 2 milhões. Aí eu vou encontrar o percentual, a razão. Quanto é que vale desses 2 milhões? Uns 750. E, por sua vez, os 250 também. Aqui eu fiz a conta de 87,5%, né? E 12,5% aqui. Então, esses 800, eu vou distribuir nesses 2 trimestres, conforme esse percentual, e admitindo que este valor aqui é que é o excedente efetivo, entendeu? E não aquele 1,750 e o 250. Por quê? Porque agora eu sei quanto é o excedente anual. E eu só posso majorar no máximo 800 mil de receita bruta. Certo? Então, mas no período eu tive 3 milhões de receita. Então, se eu sei que 700 é majorado, a diferença é da tributação padrão. Porque o somatório aqui, ó, é para dar 5 milhões. Vamos ver se dá. Dá os 5 milhões, tá vendo? E aqui vai dar quanto? O excedente. Então, eu defino primeiro o excedente para depois chegar na tributação padrão. Isso no recálculo. Porque o que eu fiz lá atrás já está feito. Aqui é no último trimestre do ano, eu estou fazendo para apurar a diferença que eu sei que tem aqui. Por quê? Porque eu tenho diferenças total de diferenças trimestrais, né? A parcela de excedente, o somatório dos excedentes trimestrais é superior ao excedente anual. Então eu tenho que fazer esse recálculo. A legislação prevê. Então eu faço aqui e apuro a diferença. Bom, vamos agora para uma sexta situação aqui. A parcela excedente do último trimestre será limitada à diferença entre a parcela da receita bruta acumulada do ano calendário, que excedeu o limite anual, e o somatório das parcelas excedentes dos trimestres anteriores do último trimestre. Então, aqui é o seguinte, ó. Este valor que vai vir para o 4º trimestre, na hipótese em que essa diferença do ano, deixa eu tirar aqui, tá? Essa diferença do ano, 900 o ano, né? Ela é superior ao somatório das diferenças trimestrais, tá? Então, o que eu vou colocar aqui como excedente, ele não pode superar essa diferença. Então, no máximo, quanto vai ser o excedente aqui? 750. Que é para o excedente trimestral, tá vendo? Ele vai bater o 2, e aí eu vou tributar corretamente aqui. Neste caso, não vai ter diferença. Porque eu vou calibrar aqui no final. Tá certo? Na verdade, essa previsão aí, ela é meio que assim, digamos, para garantir que haja alguma dúvida em relação ao excedente. Porque pela sistemática de cálculo que foi adotada, onde você leva a diferença de um que não aproveita um período do outro e assim por diante, na verdade, o que vai sobrar aqui é que quando você aumenta a receita bruta, você aumenta também a parcela excedente anual. E você, naturalmente, no 4º trimestre, você vai aumentar
a diferença aqui do próprio trimestre. Então, é só para garantir que você, eventualmente, vá ter um excedente que seja superior àquilo que é necessário para fechar. Aqui, ó. Quanto é que eu tenho de sublimite? Eu tenho 150. Quanto foi a excedente com a receita de 2 milhões no quarto trimestre? 900. Então, no máximo, o excedente do quarto trimestre tem que ser quanto? 750. Que aí vai bater os 900. Aí, neste caso aqui, não tem recálculo. Então, aqui é mais tipo o seguinte, vai ser... Eu estava fazendo as contas aqui, vendo, né? É até uma repercussão natural que, no final, a sobra do excedente bata justamente com a diferença que falta para completar o excedente anual, a soma dos excedentes trimestrais. E é que não vai ter que se falar de recálculo.